peço desculpas até e agradeço pelo espaço, por poder me anteceder, porque eu vim de um outro evento, tenho ainda mais um que eu já estou até um pouquinho atrasada, mas sempre questão de participar. Principalmente quando a gente tem uma plateia qualificada dessa de mulheres empreendedoras, de mulheres batalhadoras. E eu gosto de dizer de filhas, irmãs, esposas, mães, mulheres. Está aqui a Aline, minha colega de faculdade, hoje vice-presidente da UAB, doutora presidente, delegada de desculpa da DDM, trabalha em defesa de nós, de todas nós, de tudo aquilo de violência que a gente vem sofrendo, de tudo aquilo que a gente já passou e de toda a história que eu tenho certeza que se a gente sentar e abrir uma roda para conversar, Helena, a gente tem muito para falar, muito para conversar, muito para trocar ideias. Eu gosto de dizer que a Ana Carolina, muitos me apresentam, muitos me conhecem como primeira-dama de Santo André, mas a Ana Carolina é filha, é mãe, é esposa, é dona de casa, é batalhadora, tem ideias, sonhos, assim como a todos vocês, já foi empreendedora, deixou de ser, foi muito criticada por isso, é advogada, foi professora universitária, está afastada, coordenei curso de graduação na área de Direito Social e desde 2016, na verdade 2015, escolhi, isso é muito importante, eu acho, Helena, dizer, assim como você falou de estar ao lado do seu marido, foi uma opção minha estar ao lado dele na hora de ajudá-lo a realizar um sonho. Quando a gente fala em parceria, na hora de realização de sonho, é isso. Estava conversando com a Aline também tem um café, e eu também tive um café. E ela falou assim, estou vendendo meu café, enfim. E eu falo, eu também já tive o meu, também já vendi o meu, e o meu marido me ajudou também a realizar esse sonho. Então, nada mais justo, quando lá em 2015, quando a minha filha tinha 15 dias de idade, num dia dos namorados, ela tinha 15 dias, eu brinco que eu estava em estado puerperal. Ele falou assim, ele me trouxe uma pesquisa, e ele disse assim, eu estou em 6º lugar para a campanha aí de intenção de voto de prefeito de Santo André. O que você acha da gente participar disso? Eu olhei para ele. Aí eu entendi porque que ele tinha pedido a pizza que eu mais gostava. Que a gente estava conversando ali em casa, nenenzinho novo. Eu não demorei para responder. Eu falei, olha, se essa é sua vontade, por que não? Vambora, né? E eu sei que não vai ser fácil, vai ser difícil, talvez não seja possível, mas pelo menos a gente vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dizer, tentamos. E foi assim que aconteceu e que hoje eu estou aqui para dividir um pouquinho de tudo que aconteceu desde esse 12 de junho de 2015 e esse trabalho que eu tive a oportunidade de desenvolver com todo o conhecimento na área social em Santo André. Então, daquele estado puerperal ou não, a gente conseguiu trabalhar, percorrer a cidade, ouvir as pessoas, então me identifiquei muito com essas palavras, Helena. Quando a gente fala daquela vontade da mulher de ouvir, de às vezes se perder ou não, porque muitas coisas passam na nossa cabeça, são muitas conexões, talvez muita questão hormonal aí, e que talvez os homens não nos entendam por isso, mas são muitas as ideias. E a partir do momento que a gente passa a percorrer a cidade e ouvir a vontade das pessoas e ver aquilo que elas querem para o lugar para onde a gente mora, aí a ideia da Ana Carolina de ter ideias, de ajudar um pouquinho a legislação da assistência social, que é tão arraigada, tão justa, tão difícil de trabalhar, e eu já sabia disso por conta do meu conhecimento jurídico, foi fervilhando na minha cabeça. Toda vez que eu ia para a faculdade dar aula e eu falava sobre um determinado tema de assistência, de saúde, de previdência social, aquilo ficava na minha cabeça com as andanças que a gente tinha durante a campanha. A gente falava, por que não fazer isso? Por que não fazer aquilo outro? Por que não, enfim, o tal do por que não? Por que não empreender? E por que não empreender na área pública? E aí, enfim, em 2016, em outubro de 2016, as pessoas escolheram esse projeto como um projeto possível e viável, e em 2017 eu efetivamente escolhi estar ao lado dele, ao lado do qual estou até hoje. E
a gente começou a ter muita dificuldade, não só com relação à dificuldade econômica, financeira, orçamentária da cidade, mas também a gente enfrentava a dificuldade social dos munícipes. E a Ana Carolina começou a ter uma outra dificuldade, a dificuldade de ser esposa do prefeito, de ter escolhido estar ao lado dele, de ter escolhido caminhar ao lado dele e dizer assim, o que ela está fazendo ali todo dia, estando no lugar do trabalho dele. Então a Ana Carolina também começou a sofrer uma certa discriminação. Olha, mas eu também queria ter o meu trabalho como cidadã, colaborar como cidadã andreense em prol da minha cidade por conta de tudo aquilo que a gente tinha visto na campanha e de tudo aquilo que eu via que era possível fazer para transformar um pouquinho que fosse a vida das pessoas. Eu lembro até, Helena, que saiu logo na primeira semana uma notinha no jornal dizendo assim, primeira-dama vai ao supermercado no primeiro dia de trabalho. Porque a gente chegou lá, não tinha nem copo, nem pó de café, nem açúcar, nem água, etc. E é na mulher, desculpa, gente, ver a situação lá acontecendo e querer resolver. A gente percorreu todos os andares do prédio da prefeitura para conhecer os funcionários, a gente fez um esquema de trabalho para que de fato a gente conhecesse um a um e rodasse a gente via. E aí ele me chamou na sala dele e falou assim, eu tinha projetos para o Fundo Social de Solidariedade que só existia no papel. Santo André não tinha uma sede de fundo social, não tinha um histórico de atuação, a gente tinha pesquisado isso, e por conta disso eu tinha visitado todas as entidades assistenciais de Santo André, a gente tinha mapeado. Por quê? Eu pensei o seguinte, se eu queria resgatar o Fundo Social de Solidariedade, ajudando as pessoas, eu não poderia criar uma estrutura concorrente com as entidades assistenciais que sempre trabalharam em Santo André, e jamais poderia não só concorrer com elas, mas chegar e falar assim, cheguei e vou fazer a mesma coisa que vocês sempre fizeram durante tanto tempo na cidade. Eu pensei o seguinte, eu vou recriar o Fundo Social, pensem como quiser, porque já que existiu o decreto, mas eu vou fortalecer o trabalho dessas entidades assistenciais que fazem um trabalho que muitas vezes é de dever do poder público na assistência social. Então, por isso que a gente percorreu a cidade para entender qual a função das entidades assistenciais, cada qual naquela atividade que elas fazem, de atender idoso, de atender criança, de atender o pós-aula, né, antes da aula, enfim. E aí, ele me chamou na sala dele e falou assim, para com tudo. Aí ele teve aquele frio na barriga. Esquece um pouquinho essa sua ideia, porque tem uma outra missão. Aí a gente já aflora tudo de novo. Santo André foi o primeiro município a ter um banco municipal de alimentos. Eu falei, eu sei, sempre soube, etc, está fechado e é a Secretaria XYZ que cuida, tá? Aí ele olhou para mim e falou, você sabe? Eu falei, sei. Ele falou, então, só que a gente tem um problema orçamentário, etc, e eu preciso que você cuide disso, mas que você cuide disso, cuidando, reerguendo ele com doações. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Ele falou, não sei, você vai dar um jeito e a gente precisa entregar o banco de alimentos no aniversário da cidade. Eu falei, Santo André faz aniversário, para quem não sabe, 8 de abril. A gente estava na segunda, terceira semana de janeiro. Eu falei, vamos embora, tá bom. Era eu e mais 2 pessoas, porque a equipe da primeira-dama só voluntária. E tem aquela questão, a primeira-dama, ok, qual o papel da primeira-dama? Ela pode querer ou não atuar na área social, e está tudo bem de ser da vontade da mulher. A gente está sempre falando aqui, faz parte da nossa natureza. Olha, eu posso ter afeição à área da ciência exata, à área da ciência humana, da ciência biológica, está tudo bem com isso. Eu, Ana Carolina, tinha escolhido desde lá de trás, a Maria nasceu 27 de maio, naquele 12 de junho, estar ao lado dele e estava do lado dele naquela caminhada. Falei, legal. Fui estudar o banco de alimentos, vi a questão deficitária, vi o porquê, vi os convênios, etc. E falei assim, vamos embora, vamos trabalhar, pedi ajuda para a Secretaria de Obras, fui estudar para justamente reformar, atender as questões da vigilância sanitária do banco de alimentos. Já linkei com a questão das entidades assistenciais. O banco de alimentos vai ajudar no orçamento das entidades assistenciais, levando alimento para as entidades assistenciais para ajudar na conta das entidades assistenciais.
Vamos lá chamar as assistentes sociais do município para fazer todo o recadastramento, para ver o que cada uma precisa, porque quando é idoso, quando é criança, a questão nutricional é diferente, etc. E as ideias a mil, né? Aí legal, agora vamos arrecadar, fazer evento para arrecadar. Isso já era fevereiro, março e 8 de abril chegando e o prazo encurtando. E aí chegamos lá e vamos fazer um evento para arrecadar alimentos para o Banco Municipal de Alimentos. Aí a gente teve uma ideia de chamar os chefes de cozinha da cidade, lá na CRASA, na Companhia Regional de Abastecimento, e aí eles faziam uma comida, uma sopa, algo mais fácil. A gente chamou o patrocinador e, aliás, parabéns, muito obrigada pelo incentivo, porque sem vocês a gente não começa. E esse o fato de acreditar é essencial. Esse incentivo é primordial para que a gente possa crescer. E aí começa, vamos público, né, outdoor, etc., o papel da comunicação. Vamos lá, então, no evento, na Semana Gourmet de Santo André, aquele nome bonito que a gente dá para os eventos, etc. Todo mundo, você vai lá no sopão da primeira dama? Gente, eu tremia de cima a baixo. Primeiro dia que eu ia falar em público e etc. E aí as pessoas, a gente convidando, eu, tudo bem. O que importa foi o resultado. No sopão da primeira dama foram arrecadados 3 toneladas e 800 quilos de alimento para reabrir o banco de alimentos e atender, na época, a 40 entidades assistenciais do município que estavam cadastradas. Ótimo! Missão cumprida, missão dada, missão cumprida. Hoje, isso para dizer que ao longo de 19 de abril de 2017, hoje, agora em 22, a gente já soma 120 entidades assistenciais cadastradas, com mais de 3.500 toneladas de alimentos distribuídas para essas entidades assistenciais, que atendem mais de 50 mil pessoas diariamente. Esses itens, esses alimentos, quando a gente foi conversando com os supermercados, as pessoas foram acreditando e conhecendo, porque assim, quando a gente foi conversando com o supermercado, com o comerciante, que eu falei assim, olha, a gente não tinha dinheiro, pouco a pouco a prefeitura foi se reerguendo financeiramente, mas eu sabia, enquanto advogada, por conta do conhecimento jurídico, etc., a Aline, inclusive, também trabalhou no PROCON, a gente sabe que muito, e por conta do meu conhecimento lá no meu comércio, eu sabia que muito item, ele não pode ser comercializado, mas ele pode ser consumido, ou porque ele está próximo do vencimento, ou porque a embalagem está avariada, mas ele está apto para consumo, e ele vai para descarte pelo comerciante. Mas esse item, ele pode ser encaminhado para qualquer pessoa, até para a gente, e ao invés de ir para descarte, ele pode ser um item de característica alimentar, de item de higiene, de material de limpeza, e pouco a pouco a gente foi conversando com todos os supermercados da região, com todos os comerciantes, dizendo assim, olha, se você vai descartar, por que não me entregar uma nota fiscal de doação? A gente passa para o BDC, para o Banco de Dados do Cidadão, e eu te presto contas para onde está indo esse item. E foi assim que ressurgiu a história do Banco de Alimentos, atendendo não só a questão da segurança alimentar no município de Santo André, mas também todas as 120 entidades assistenciais nas mais diversas modalidades. E aí veio a pandemia, o que ajudou muito, porque a gente já tinha essa estrutura muito importante, não só de segurança alimentar, mas que ajudou as entidades assistenciais do município. Mas o sonho da Ana Carolina do Fundo Social de Solidariedade só ficou pausado um pouquinho, porque a gente acredita que justamente a formação profissional é um grande instrumento de transformação social, de desenvolvimento econômico. Quando a gente fala em qualificação econômica, em qualificação profissional, a gente fala de dar o peixe, de ensinar a pescar. Primeiro, a gente precisa, na parte da assistência social, de tirar aquela pessoa da situação de vulnerabilidade. Mas e o depois? E para ela se reerguer? E para ela se manter depois? Então a gente acreditava a equipe, que sem equipe a gente não é nada. E eu falo que o Fundo Social tem uma equipe pequena, mas de coração gigante. E a gente tem o dever de olhar o ser humano na sua mais completa essência. Desde aquela primeira situação de vulnerabilidade até o sonho dele, porque nós somos movidos por sonhos. E aí,
qual o sonho daquela pessoa, qual facilidade que ele tem, qual habilidade que ele tem. Então aí a gente foi trabalhar o resgate do Fundo Social de Solidariedade. Banco de Alimentos funcionando em abril, e a gente conseguiu entregar o Fundo Social de Solidariedade com toda a prestação de contas, de convênios que tínhamos, porque por ele existir na lei, ele tinha aquela questão de que muitas gestões faziam convênios, faziam cursos rápidos em determinados locais, mas não tinha uma sede. E aí o que acontecia? A gente recebia, a cidade recebia itens, forno, máquina de costura, etc. Mas a gente não sabia onde estava, porque ele não tinha uma sede. Aí lá fomos nós atrás desses maquinários, etc. Conseguimos celebrar um convênio com o governo do estado, fizemos a sede ali na Chrysler. Aí o governo do estado queria nos conceder 3 cursos de qualificação profissional, e eu bati o pé e falava não, as pessoas têm muito mais sonhos do que só 3 cursos de qualificação profissional. Foram 7 cursos concedidos num primeiro momento. A gente, pouco a pouco, nós conseguimos, por pernas próprias, 11 cursos de qualificação profissional. E aí a gente foi juntando as secretarias da prefeitura, e hoje são 58 cursos oferecidos através da Escola de Ouro Andreense, que tem já aplicativo no celular e também um site. E a gente consegue levar esses cursos mais perto das pessoas. Então, o Fundo Social de Solidariedade, ele tem uma sede, mas a gente também, através de parcerias com as associações de bairros, com as comunidades, a gente leva, até pelo próprio conhecimento como professora, etc., de forma modular. Os nossos professores circulam dando aulas de capacitação profissional na cidade. E aí vem um outro pilar muito importante, que eu falo que essa reunião que está aqui mostra bem o que é isso. É justamente a participação das pessoas, a participação da sociedade. Sem esse engajamento de vocês, sem essa troca de ideias, nada disso, esse evento não seria possível. E em Santo André, o mote da solidariedade é a mesma coisa. Qual cidade do Brasil a gente pode afirmar que tem 4 lojas cedidas gratuitamente em shoppings para fazer o recolhimento de qualquer item, que muitas vezes está sobrando na nossa casa, mas está faltando na casa de alguém, que são as lojas solidárias. E essas lojas solidárias já são responsáveis por arrecadar e distribuir mais de 250 mil itens. Quando a gente inaugurou a primeira loja solidária lá no Shopping ABC, vieram falar para mim: Carolina, será que essa ideia vai dar certo? Eu estava com muito medo, porque foi uma ideia que eu tive em casa quando terminou uma campanha do agasalho. Porque a necessidade das pessoas não termina ali naquela campanha do agasalho que a gente faz arrecadando e distribuindo. A necessidade das pessoas continua. E aí eu falei assim, olha, é uma loja diferente. É uma loja onde não tem um vendedor. É uma loja onde a gente não sai com uma sacola, a gente deixa a sacola lá. A gente sai de mãos vazias, mas a gente sai de coração cheio. E já deu certo. Basta agora as pessoas compreenderem, terem compaixão do próximo que está precisando. E se não der certo, não tem problema. Se as pessoas não compreenderem que um shopping é um lugar que funciona de segunda a segunda, das 10 às 10, que tem estacionamento, que tem comodidade, não tem problema. Assim como lá em 2015 eu falei para o meu marido, a gente volta atrás, mas pelo menos a gente deita a cabeça no travesseiro e tentamos, dorme tranquilo, com a loja solidária é a mesma coisa, mas continua sendo um sucesso. E essas pequenas ideias, por mais simples que sejam, como moeda verde, que troca 5 quilos de lixo reciclável por alimento, mas que melhora a vida das pessoas em comunidade, porque aquele ponto de descarte regular de lixo volta em pracinha, em local de brinquedo para as crianças, em local de estacionamento para aquele lugar na comunidade, isso afeta diariamente a vida das pessoas naquele lugar. A moeda PET, que troca a garrafa PET por ração para animais. Ao Costurando com Amor, que ajudou tantas costureiras na pandemia. Os transportadores escolares que nos ajudaram distribuindo as cestas básicas na pandemia para as crianças que estavam recebendo a merenda em casa. Então, pequenas ideias que eu tenho certeza que fervilham na cabeça de vocês e que também ainda fervilham na minha cabeça.
E eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar do papel, assim como eu tirei, com muita crítica, com muita dificuldade, mas com muita perseverança, porque isso é inerente à mulher. E com muita ajuda, com muita parceria, porque isso também é inerente à mulher. E graças a mulheres como vocês, que estão aqui hoje reunidas, são capazes de realizar muitos sonhos e muito mais. Obrigada. Obrigada, viu, Ana? Inclusive, por decidir agora ir lá deixar mais uma vaga como deputada estadual. Eu tenho certeza que a nossa mulher vai estar muito bem assessorada. Muito obrigada, viu? Vamos tirar uma foto, Paulinho? Uma fotinha.